Vamos falar sobre a argumentação nesta aula. A argumentação é o recheio do texto dissertativo. É uma parte em que nós vamos expor os nossos argumentos para convencer o nosso leitor do nosso ponto de vista. Portanto, escrever bem é saber argumentar bem. Ao expor um tema, é preciso saber para onde queremos conduzir nossa argumentação. Sempre que vamos escrever, nós temos que planejar o nosso texto primeiro. Não adianta eu imaginar que as ideias virão e eu vou, numa primeira versão, já produzir um texto excelente, sem qualquer falha ou qualquer problema. É preciso que eu, antes de iniciar o processo da escrita de um texto, eu o planeje com bastante atenção e bastante cuidado. Hoje nós vamos ver algumas dicas de como agilizar esse processo. Por quê? Porque iniciar o texto, às vezes, é um tempo que levamos e muitas vezes não temos tanto tempo assim em uma situação de prova. Se eu utilizar esta técnica, eu consigo agilizar esse processo e organizar, planejar o meu texto antes de começar a escrever. Então, vamos ver como que nós podemos fazer isso. É muito difícil escrever sem saber de onde estamos partindo. E o ponto de partida é o pressuposto, que é o modo como cada um de nós vê e problematiza o tema. Então, quando nós iniciamos um texto, recebemos o tema, temos que definir qual é o nosso posicionamento em relação a ele. Para isso, nós precisamos definir o nosso pressuposto. E como selecionar os argumentos? Deve-se transformar o pressuposto em uma pergunta. O mais comum é perguntar por quê, mas também pode-se perguntar como. Então, nós vamos exemplificar com o tema a redução da maioridade penal. Se alguém me propõe uma discussão a respeito disso, a primeira coisa que eu devo fazer é estabelecer o meu pressuposto. O que é que isso quer dizer? Eu tenho que decidir qual vai ser o meu posicionamento em relação ao tema. E lembre-se de uma coisa muito importante. O corretor, ele não está preocupado com qual será o seu posicionamento em relação ao tema. Ele quer saber que argumentos você vai usar para convencê-lo do seu ponto de vista. Então, é importante que, antes de mais nada, a gente assuma esse posicionamento e estabeleça o nosso pressuposto. Por exemplo, a redução da maioridade penal não é uma boa medida para reduzir a criminalidade no Brasil. Assim, eu assumi uma posição contrária à redução da maioridade penal. Uma vez que eu tenha estabelecido esse meu pressuposto, eu pergunto, por quê? Por que a redução da maioridade penal não é uma medida eficaz para reduzir a criminalidade no Brasil? As respostas que eu darei a esse pressuposto serão os meus argumentos, e cada uma delas servirá de base para a construção dos parágrafos. Então, quando eu faço esta pergunta e pensando que tudo isso nós estamos fazendo antes de começarmos a escrever, nós podemos fazer sobre a forma de tópicos, podemos mentalmente estabelecer essa lista de argumentos, cada um vai decidir qual é a maneira mais prática para si. Nós estabelecemos 2 ou 3 respostas e elas vão servir de base para a construção dos nossos parágrafos. Já teremos aí o texto planejado. Então, quando vamos argumentar, o que podemos usar como argumento? Argumentos de valor universal, aqueles que são irrefutáveis. Então, em função disso, nós devemos evitar afirmações baseadas em emoções, sentimentos, preconceitos, crenças, porque são argumentos muito pessoais. Podem convencer algumas pessoas, mas não todas. Então, ao argumentar,
busque elementos que não sejam subjetivos, porque eles não têm força na nossa argumentação. Dados colhidos na realidade. As informações têm de ser exatas e do conhecimento de todos. Então, não podemos correr o risco de inventar dados estatísticos, por exemplo, ou resultados de pesquisas sobre as quais nós não temos conhecimento. Temos que ter segurança das informações que vamos colocar na argumentação. Podemos usar também exemplos e ilustrações. Recorra a exemplos conhecidos, a fatos que ilustrem sua argumentação. Aqui também é importante fazer uma observação. Estes exemplos devem ser exemplos do conhecimento de todos, fatos divulgados pela mídia. Não podemos citar fatos pessoais na hora da argumentação. Eu não posso usar um exemplo que tenha acontecido comigo ou com um familiar como argumento da minha dissertação. Eu devo buscar fatos do conhecimento de todos. Resumindo, escolha um pressuposto como ponto de partida. Selecione 2 ou 3 argumentos fortes. Não perca de vista as palavras-chave do pressuposto. Oriente a argumentação para uma conclusão coerente com o pressuposto e, ao concluir, aponte uma solução para o problema discutido. Então, se nós seguirmos esta etapa, ficará muito mais fácil conseguirmos organizar o nosso texto antes de escrevê-lo e assim não corremos o risco de nos perdermos na argumentação e concluirmos de maneira incoerente com o que nos propusemos lá na introdução. Então é muito importante seguir esses passos antes de escrever. E como sempre, é bom que lembremos que é sempre importante a prática. Agora que você tem estas informações, sente e vá ter a experiência de escrever um texto seguindo estas orientações. Faça a pergunta por que é o pressuposto, faça a pergunta como, que às vezes é mais adequada, mas não deixe de praticar. Então agora escreva e nos envie a sua redação para que a gente possa checar se estas dicas de hoje já estão o ajudando a melhorar os seus textos.